Arquivos extraterrestres. (2 de outubro de 1997). O Irangê Holanda, capitão reformado da Força Aérea, estava em sua casa em Cabo Frio. O ex-piloto e paraquedista havia se aposentado em 1992. Desde então, ele lutava contra uma doença. O coronel Holanda vinha sofrendo um processo depressivo, crônico, desde o início da década de 90. E, na minha visão pessoal, esse processo depressivo que ele vivenciou durante muito tempo lá na Amazônia teve origem justamente no fato dele ter se... Naquela noite, quando a filha de Holanda subiu as escadas para o quarto, deparou-se com uma terrível cena. Seu pai estava morto. Aparentemente, ele havia se enforcado. Seria um suicídio causado por uma doença mental? Ou por algo mais sinistro? Apenas 2 meses antes, o capitão Holanda fora entrevistado pelos ufólogos A.J. Gever e Marco Petit. Ambos estudam e documentam incidentes com OVNIs. Essa coisa depois para Colares, depois foi subindo, como se estivesse cobrindo a Amazônia toda em faixa. Havia uma inteligência fazendo isso. Depois a FAB parou com 4 meses de operação, ela mandou parar. Alguns ufólogos acreditam que o capitão Holanda não se suicidou. Ele teria sido assassinado por revelar informações sobre aparições ufológicas, algumas supostamente fatais, ocorridas na Amazônia 20 anos antes. E sim a versão testemunhal de um militar que comandou uma das operações mais sérias da ufologia mundial. Há algo de muito estranho nessa história do chupa-chupa, que a aeronáutica não quer revelar. Não acredito no suicídio. Na minha teoria, a morte do Holanda está conectada com alguma coisa acima do normal. He left a very clear message that we are being visited. O caso Roswell brasileiro. As aparições de OVNIs presenciadas pelo capitão Holanda tiveram início na ilha de Colares, na foz do rio Amazonas, no Brasil. Apesar de estar a apenas 2 horas da agitada cidade de Belém, Colares está anos distante em termos culturais e tecnológicos. São pessoas pobres, são pescadores, agricultores, pessoas que têm uma vida muito pacata. Como a maioria dos brasileiros, os 2.000 habitantes de Colares são, em sua maioria, católicos. Mas o isolamento da ilha contribuiu para o surgimento de muita superstição. Eles acreditam que a ilha é misteriosa, que ali acontecem muitos fenômenos. O povo de Colares já tinha as suas lendas e as suas tradições. Emídio Campos Oliveira, de 71 anos, é um antigo morador da ilha. Há quase 30 anos, ele testemunhou uma série de eventos extraordinários que mudariam a vida em Colares para sempre. Na hora eu senti só quando sumiu a lâmpada, eu sentia o artume, aquela... Foi aqui, nessa mancha, era tipo assim, uma rodinha. E ficou vermelhozinho bem no centro da mancha preta. Tudo começou em uma noite quente de outubro de 1977. Às 23 horas, Oliveira preparava-se para dormir.
Ele recebeu um beijo de boa noite da mulher deitado na rede da sala onde costumava dormir. De repente, um feixe luminoso invadiu a sala. A luz vinha de cima e era tão potente que penetrou pelas telhas de cerâmica do teto. Apareceu na minha vista aquela lâmpada bem forte descendo do telhado para... Aí atacou aquele artume, atacou na minha coxa. A luz era bem forte, bem forte. Tão rápido quanto veio, a luz desapareceu. Incapaz de encontrar uma explicação para o que acontecera, ele voltou a dormir. Dias depois, por volta das 20 horas, Orivaldo Malaquias Pinheiro, então com 24 anos, preparava-se para pescar com um amigo. Eu estava na praia, olha, a gente estava lanceando. Daí a gente, como não deu nada no lance que a gente deu, aí a gente puxou a rede e saiu em direção para pegar outra posição para tornar a lancear, para ver se conseguia pegar o peixe. Os pescadores esperavam calmamente pelos peixes. De repente, o amigo de Pinheiro notou uma luz voando baixo pelos céus. Não tinha barulho nem cheiro. Seguinte, ele que olhou para o lado de fora, para o lado da maré, e essa luz vinha do lado da maré para nós em direção a gente. Aí lá a gente se apavorou e saiu correndo. Os dois homens correram para a cidade. Em estado de pânico, contaram aos outros moradores o que haviam presenciado. Então perceberam que não eram os únicos a testemunharem estranhas aparições. Outras 12 pessoas afirmaram terem sido perseguidas, caçadas e atacadas pelas misteriosas luzes. A dentista Lúcia Helena Marques foi uma das pessoas que avistaram as luzes em uma praia próxima. Aí estávamos ali no mercado e houve um alvoroço, né, que aparecia esse objeto não identificado. E todo mundo corria lá para a beira-mar. E víamos duas luzes pairando pelo ar. Uma luz ficava acesa, a outra apagava. E ficava assim, tipo um sinal, assim, sei lá. As cores assim que a gente mais via era o vermelho. Fez assim, chamativa. Depois o verde. Era o vermelho, o verde, o amarelo lá no fundo. Depois sumiu. Enquanto os moradores de Colares tentavam entender os acontecimentos, a 2 horas de distância, em Belém, o repórter Carlos Mendes, então com 25 anos, recebeu uma ligação em seu escritório. Quando eu vi as primeiras informações, foram através de telefonemas de pessoas que estavam ligando da cidade de Viseu. Eles diziam que era para o jornal ir lá na cidade de Viseu, porque estavam aparecendo essas luzes e as pessoas estavam com muito medo, estavam apavoradas. Mendes, que trabalha no jornal O Estado do Pará, ligou para seu fotógrafo. Os dois homens foram para Colares na mesma noite. Ao chegarem, os homens foram interpelados pelos moradores que desejavam contar a história dos misteriosos raios luminosos. Alguns afirmavam terem sido feridos pelas luzes. Uma história, ela estava na casa dela, à noite, quando de repente ela viu aquele clarão. E ela notou que a luz que estava focando na casa dela, a luz varava pelo teto e deixava o quarto iluminado. A mulher contou que suas pernas e braços foram paralisados e no dia seguinte ela notou algo estranho em seu peito. O corpo dela, sobretudo no seio, havia marcas, como se alguém tivesse furado os seios dela várias vezes no mesmo local com um alfinete. Outras supostas vítimas relataram histórias parecidas.
Também afirmavam que, enquanto estavam paralisados pela luz, sentiam que algo sugava seu sangue. O repórter Carlos Mendes nunca viu a luz pessoalmente. Ele não sabia se as histórias eram verdadeiras, mas percebia que o terror da população era real. Eu notei muito pânico, muito pavor naquelas pessoas humildes. Era um sinal de que alguma coisa muito ruim estava acontecendo. Nos 2 meses seguintes, as aparições aumentaram e a população entrou em pânico. Mais de 80 pessoas reportaram terem sido atacadas por raios de luz. A história era sempre a mesma. As pessoas, as luzes desciam do espaço, sugavam essas pessoas, paralisavam essas pessoas e atingiam essas pessoas. Eles não conseguiam entender por que eles estavam sendo atacados. Mas eles dizem que eles eram atacados com muita violência. Então eu tentava entender por que aquilo estava acontecendo e se aquilo realmente estava aparecendo para todas as pessoas. Os locais ficaram tão apavorados que muitas crianças e mulheres deixaram a cidade. Alguns homens acendiam fogueiras na praia e vigiavam durante a noite. Outros se trancavam em casa com medo dos ataques. Mas não vi. Agora vi o pavor das pessoas, vi o sentimento de terror que essas pessoas tinham e vi o grande pedido de ajuda, socorro aquelas pessoas estavam pedindo. Parecia que alguém ou algo estava atacando a população de Colares. Mas ninguém sabia por quê. Setembro de 1977. O pânico tomara conta da remota ilha de Colares, 110 quilômetros ao norte de Belém. Dezenas de moradores afirmaram terem sido atacados por estranhas luzes emitidas por objetos não identificados nos céus. Na época, a doutora Velaide Carvalho, então com 24 anos, era a encarregada do posto de saúde local. Ela estava na ilha há apenas 6 meses. Naqueles últimos dias, a jovem médica viu um aumento no número de pacientes. Muitos declaravam terem sido feridos pelas misteriosas luzes. Até que chegou a semana toda e eu fui me irritando, porque eu já estava achando que aquilo já estava demais. Era uma alucinação coletiva, era um delírio coletivo. E eu continuando cética, achando que todos eles estavam enlouquecidos por algum motivo. Os sintomas examinados eram sempre os mesmos. Os pacientes exibiam queimaduras de radiação e estranhas marcas de perfuração. O médico Daniel Rebisso estudou os eventos de Colares. As marcas geralmente eram a nível de tórax, ombros, peito, casos na coxa, na perna, e geralmente a queimadura era pequena, não era muito extensa, no máximo 15 centímetros de diâmetro, e a doutora Velaide, ela observou pequenas papilas, como se fossem 2 pequenas injeções nos locais da ferida. Segundo as vítimas, as queimaduras eram causadas quando a luz entrava em contato com a pele. Mas a jovem médica nunca vira feridas iguais àquelas. As marcas causadas pelas queimaduras, elas ficavam de cor enegrecida subitamente, como se elas já fossem queimaduras de aproximadamente 10 dias de existência. Mas, no entanto, faziam às vezes 30 minutos que elas tinham sido feitas. Mas os casos mais graves ainda estavam por vir. Em setembro, ela examinou uma mulher cujos parentes afirmavam ter sido atacada dentro da própria casa por uma luz forte. Ela chegou carregada pela família no colo, já em estado de espasmo, como se estivesse tendo uma crise cardíaca
a boca trancada, os olhos fechados.